Vamos lá, meus colegas. Vamos de volta aí à nossa aula de hoje, de 12/6, na nossa grande sexta-feira. Tá? Terminamos aí vendo a questão basca, a questão do povo basco, né? O movimento separatista do povo basco, localizado lá no norte da Espanha, com o sul da França. Tá? Então, já visto essa questão, vamos adiante na nossa aula. Vamos lá para a página 120, estamos aí na página 119, tá? Vamos para a página 120. Tá? E aí a gente vai falar de migrações e xenofobia. Uma das características aí muito atenuante, ou melhor, muito grave, que acontece na Europa, no continente europeu, que é a base do nosso estudo, certo? Porque a questão dos movimentos migratórios mexe muito com o continente europeu. Ora, o continente europeu, como alguns até brincam comigo, que já é um chavão meu, entre os 20 países mais ricos do mundo, 15 estão na Europa, né? Os mais desenvolvidos estão na Europa. Então, tem qualidade de vida melhor. Então, muita gente de países de outros continentes, muito próximo ao continente europeu e também distante do continente europeu, se direcionam, né? Migram para o continente europeu em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho, em busca de salários melhores, salários pagos em euro. Tá? Então, eles vão atrás de condições melhores de vida. Então, nós temos aí a África, né, separada pelo Mediterrâneo, nós temos a Ásia colada, uma massa continental única, né, a chamada Eurásia. Então, tem muitos países pobres, tá? Muitos países que têm problemas sociais, países que têm guerras, perseguições políticas, perseguições religiosas, há muitos conflitos, e aí o pessoal foge dessas áreas de conflito e a área mais próxima aí é o continente europeu. Tá? Na América Latina, aqui do nosso Brasil, na América Central, tá? Na nossa América Latina como um todo, muita gente migra para o continente europeu, quando tem facilidade de migrar para o continente europeu, migra em busca de melhores condições de vida. Então, é isso que essa página aí, desse item 3 da imigrações e xenofobia, traz. Então, vamos analisar aí o que diz a nossa página, tem até... Já visualizei aqui 2 exercícios no final dessa página. Tá? Então, ele vem falando isso. Tá? Aqui no final do século XX, ao início do século... Não sei se isso vai sair aqui na filmagem de vocês, mas já estou tirando. No final do século XIX, ao início do século XX, cerca de 50 milhões de europeus deixaram o continente. Tá? E em busca de melhores condições de vida, principalmente em países americanos, com destaque para os Estados Unidos, Canadá, Argentina e o nosso Brasil envolvido. Lembre-se, tá? É final do século XIX e início do século XX. Então, nós temos aí 1870, 1880, 1890, 1895, a virada para o século XX, aí, 1900, 1901, aí 1905, 1910, muita gente migrou, tá, do continente europeu para o continente americano. Tá? Isso daí fez com que, né, muitas pessoas nasceram no continente americano, mas tem familiares aí no continente europeu. Então, isso é os portugueses, por exemplo. Tá? Então, isso daí é uma facilidade aí dentro da política atual hoje dessas pessoas migrarem para o continente europeu, tem esse canal. Tá? E aí diz aí que dos europeus que participaram, por exemplo, para a América, 80% eram britânicos, italianos, alemães, espanhóis, irlandeses, portugueses, como já citei aqui, russos, escandinavos. Eles fugiram de crise agrícola, fugiram da pobreza daquela época, das perseguições políticas, religiosas, eram atraídos pela oferta de trabalho. Por exemplo, o Brasil ele abriu as portas, né, para a migração europeia, aí, direcionando esse povo todo para o sudeste do Brasil, sul e sudeste, com o fim da escravidão, com o fim do trabalho escravo no Brasil. Muita gente veio da Europa trabalhar nos cafezais, e também trabalhar na agricultura de um modo geral, trabalhar com a indústria, tem uma mão de obra já
habilitada na indústria, e a indústria brasileira ainda devagar para caramba naquele período, era mais beneficiamento, tá? E uma industrialização muito retrógrada, podemos dizer assim, mas esse pessoal aí contribuiu muito, tá? Mas muitos vieram trabalhar com café ou trabalhar com agricultura de um modo geral. Tá? Por isso que a gente vê as características dos povos lá do sul, sudeste, do sul do país, principalmente do sul do país, e eles têm a descendência alemães, italianos e tudo mais. Porém, já no século XX, ainda na Segunda Guerra Mundial, muita gente fugiu, na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, muita gente fugiu da Europa e veio para o continente americano e foi para outros países. Hoje, no final do século XX, início do século XXI, muita gente foge da Europa, foge do continente americano, foge do continente africano, foge do continente asiático e converge uma grande parte aí para o continente europeu, porque o continente europeu é um polo atrativo migratório. Né? Então, veja só, aqui nós temos migração europeia para a América, né? No fim do século XIX e início do século XX. A gente vê que sai da Europa, a seta mostra aqui que todos estão saindo da Europa, estão uma grande massa vindo para os Estados Unidos, vindo para o Canadá, vindo para o Brasil, e vindo também para a Argentina. Né? Então, esse movimento migratório aqui é do final do século XIX e início do século XX. Hoje, se a gente pegar um outro mapa, tá, que eu já estou visualizando aqui, que está na página 121, a gente vai ver que o movimento é inverso. Né? A maioria converge para o continente europeu. Vamos aqui passar para a página 121, bora ampliar aí o mapa, tá? E aí a gente tem uma visão total aí do nosso planeta Terra, uma visão completa, botando a Europa no centro. Essa era até a visão eurocentrista, botando a visão do continente europeu, onde ele aparece aqui, embaixo a África, já temos seta aqui da África apontando para a Europa, do Oriente Médio, vamos lembrar agora a guerra na Síria, né? Várias guerras aí que acontecem, conflitos que acontecem no Oriente Médio, muita gente foge para o continente europeu. Na Ásia Central, a questão da pobreza aí nos países que formavam a antiga União Soviética, com o fim da União Soviética, esses países ficaram mais pobres, ficaram numa pobreza danada. E muita gente foge da Ásia Central e migra para o continente europeu, que é o que está o mais próximo. Temos até mesmo lá da Austrália. Da Austrália tem nego que sai da Austrália, vem para a Europa, tem gente que procura a Austrália, porque a Austrália é um país também considerado um país desenvolvido, um país de primeiro mundo, não? Uma qualidade de vida muito boa na Austrália e na Nova Zelândia, então tem gente que migra para lá, mas ainda sai muita gente de lá procurando o continente europeu. Essa seta aqui, mais forte, né? Saindo do leste asiático e saindo também da Ásia do Sul e a Ásia do Pacífico. Tá? Então, nós estamos vendo aqui as ilhas aí muitas ilhas aí do Pacífico, muito próximo do continente asiático, estão saindo em direção à Europa. A gente sai em direção aos Estados Unidos também, a América Anglo-Saxônica, Canadá, Estados Unidos. Lembre-se, os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo, se torna um polo atrativo. O Canadá é um dos países que tem uma das melhores qualidades de vida do planeta também, somado com outros para se viver. Então, muita gente sai dessa região e procura o Canadá. Da América do Sul, onde está o Brasil, temos a América Central, também a América Latina como um todo, desde o México, América Central e América do Sul, muita gente, pela proximidade, foge, procura, até mesmo de forma clandestina, migra para os Estados Unidos, atrás de melhores condições de vida, migra também para o Canadá, mas muita gente atravessa o Atlântico e converge aí para a Europa, procura a Europa para se desenvolver. Então, a Europa é um grande centro, um polo migratório, que atrai muitos imigrantes que se direcionam à Europa em busca de melhores condições de vida. O que é que isso vai acontecer, o que é que isso vai fazer acontecer no continente europeu? O que a gente conhece como a xenofobia, a aversão, o ódio do que vem
de fora, principalmente quando isso que vem de fora é marginalizado, é pobre, vem atrás de trabalho, então eles acusam logo que esse pessoal que migra para a Europa ele rouba o trabalho dos europeus. De uma certa forma, isso acontece, mas o trabalho que eles vão logo procurando é o subemprego. Inclusive, são funções que nem o europeu gosta de fazer. Então, mesmo assim, isso vai causar esse movimento xenófobo. O texto, com certeza, está tratando, eu nem fiz uma leitura rápida do texto, mas nós temos aqui, na Europa, a situação imensa caracterizou o continente, a gente já falou sobre isso. E aí diz aqui os países que mais recebem imigrantes atualmente, a Alemanha, o Reino Unido, França, Espanha, vindos especialmente do leste europeu, da África, da Ásia. A leitura do mapa é a leitura do texto aqui, a gente já fez essa leitura do mapa também. Então, podemos prosseguir, essa leitura vocês têm que fazer também, tá ok? Então, vamos aí para a questão da crise migratória. Nós já estamos aqui com 11 minutos, daqui a pouco vai começar a ficar pesado o vídeo, eu vou ter que dar uma parada, mas a gente tem aqui, que aqui diz da crise migratória, que os países membros da União Europeia, lembre-se, a União Europeia é o bloco econômico mais bem sucedido da história do capitalismo e do processo de globalização, uma das características principais do processo de globalização. Então, nós temos aí que esses países eles adotam políticas diferentes em que se refere à acolhida. A gente vê muitos países fechando a porta nesse momento para a questão dos imigrantes. Por quê? Porque o imigrante vai com os seus problemas. O imigrante ele se direciona para lá porque ele está com fome, porque ele está desempregado, porque ele está passando necessidade. Todos esses problemas ele leva. São grandes problemas sociais. Mas eles aí firmaram um acordo em 2018, 2 anos atrás, propondo o aumento do controle das fronteiras, a criação de centro para a seleção de imigrantes, destinado a avaliar aqueles que podem solicitar asilo, como refugiados também, e os que devem retornar aos países de origem. Lembre-se, migra gente de todas as espécies, todo caráter. Migra a pessoa necessitada, a pessoa que está em busca de melhores condições de vida, migra o honesto, migra o desonesto também, migra aquele que quer a paz, migra pessoas de outras religiões que querem a paz e migra pessoas de outras religiões. Inclusive, eles acionam muito a questão dos islâmicos, que muitos aí facilitam a criação de células terroristas no continente europeu. Muita gente no continente europeu tem esse medo. Então, aí eles criam tudo isso. O controle de fronteira ele faz com o espaço Schengen. Desculpe a pronúncia aí, o inglês não é muito meu forte, mas eles falam que é um feito de muros, cercos. Então, é um espaço reservado para esses imigrantes, como se fosse na África do Sul, assim, um gueto, o imigrante ficar separado dentro da Europa, mas separado com um controle rígido de vigilância do resto da sociedade europeia. E a gente já vê que já não é muita coisa. Então, ele diz aí que esse espaço, o espaço Schengen, ele é uma área de livre circulação criada em 1985 que permite deslocamento de pessoas de países membros sem controle de passaporte. O acordo prevê o estabelecimento do controle das fronteiras naturais, no caso, a ameaça da ordem pública, da segurança. Então, esse espaço aí ele serve para isolar o pessoal. Somente a sociedade, os países membros da União Europeia que têm esse livre acesso, isolando aí os imigrantes. Então, nós temos aqui o mapa. Eles colocam aqui o fechamento de fronteira. Os países mais procurados pelos imigrantes, nós temos aqui a Espanha, por causa da proximidade, a distância muito curta aí do continente europeu para o continente africano, que é separado somente aqui pelo Estreito de Gibraltar. Então, aqui nós temos o Mar Mediterrâneo, a Itália,
A Península Itálica tem uma proximidade muito grande com a África e uma proximidade muito grande com aqui, atravessando o Mar Adriático, que chega até perto da Grécia. Então, muita gente procura a Itália, procura a própria Grécia, e muita gente passa também pela Turquia. Lembre-se, a Turquia tem essa parte aqui do continente, a Turquia já é uma península por si só, mas tem uma parte da Turquia que está no continente europeu ligado por várias pontes. Depois, se der uma revisão, a gente vai analisar aí, vendo o Google Earth, se aproximar essa imagem, mas nós temos no livro também, que a gente já viu. Já temos 15 minutos de aula, já vai ficar pesado o vídeo, desculpa, mas a gente analisando isso aqui é muito fácil de entender. Basta a gente fazer a leitura devagar, daí a gente entender aí essa questão. Eu vou ter que parar aqui e a gente vai para um intervalo, vamos ter um terceiro momento aí para a gente encerrar essa aula. Daqui a pouco eu estou de volta, tá ok?